A narração é um dom, você nasce realmente com essa possibilidade, com esse tato. Isso daí é uma profissão totalmente vocacional. É uma voz potente, tem que ter uma voz forte. O rádio esportivo teve uma grande participação, diria que fundamental, na massificação, na popularização do futebol. Eu acredito que qualquer equipe esportiva que se valha desse recurso, dessa emoção, pode manter vivo esse gênero. Então, até hoje o rádio sobrevive, por isso, pelo talento dos narradores e pela capacidade de emocionar os torcedores. O rádio não vai se perder nunca. O futebol, ele era um esporte, né, praticado pela elite até as décadas de 20, 30, e ele só começou a se popularizar a partir do momento em que as emissoras começaram a transmitir esses jogos. Naquela época só existiam emissoras AM, portanto uma rádio da capital de São Paulo ela pegava quase no Brasil todo, naquela época, né, por causa da amplitude modulada ela vai mais longe. Então, a partir do momento em que as transmissões começaram, aí o futebol começou a ficar bem popular nos rincões aí pelo interiorzão, né? O rádio, quando ele surgiu, ele era um meio de entretenimento. Ele tinha ali praticamente a mesma peculiaridade que o cinema ou que a televisão. As pessoas se reuniam para ouvir histórias, né? As primeiras transmissões esportivas fizeram com que o rádio ganhasse essa característica do noticiário, né? As pessoas informavam o que estava acontecendo nos eventos através do rádio. E no futebol, especialmente, criou-se esse método de uma narração artística. O primeiro grande narrador foi Nicolau Tuma. Foi ele quem transformou a descrição do jogo em narração esportiva. Driblou, 1, 2, 3, chuta, passa para Pelé, chuta, gol! Senhores ouvintes, eu vou tentar transmitir aqui uma coisa nova, um jogo de futebol, mas lance por lance. Vocês põem na sua frente um retângulo. Se não tiver um desenho, põe uma caixa de fósforo. Do lado esquerdo, os Jogos Paulistas, do lado direito, os Jogos Paranaenses. A narração esportiva, ela é um dom. A pessoa já tem que nascer com aquele feeling, com aquele time de narração, entender o que está acontecendo para poder só se aperfeiçoar. Eu acho que narração esportiva vem de um dom, vem de algo que você vai desenvolvendo, né? Que você tem a aptidão para desenvolver. Mas alguém que pratique muito vai conseguir excelência, né? Eu acredito muito nisso. Acredito que a prática leva à perfeição. Você tem que ser do ramo, tem que ter dom, tem que ter vocação. Não adianta, você não forma um narrador esportivo. Não dá para você formar um narrador esportivo. O narrador esportivo ele vem com esse dom. E que alguém que tenha o dom, mas não queira se desenvolver, não queira se aprimorar, vai ficar estacionado no tempo. É muito parecido com a narração esportiva, o futebol. Se você analisar que é preciso ter técnica, e técnica a pessoa nasce, né, com isso, não tem jeito de você desenvolver aí técnica com treinamento. Você aperfeiçoa a técnica que você tem. Prova disso é o Cristiano Ronaldo, que tem uma técnica primorosa, mas a aperfeiçoou com o treinamento. E ele faz isso muito, né? Ele é um dos maiores profissionais. E por isso é um dos melhores do mundo. Marcou ali para o time do Corinthians, vai tentando fugir para a grande área. Abriu para o Sacro, 1 para lá, 2 para cá, tentou o tiro de lá, tiro de Luli. E que gol! A cultura do futebol está totalmente ligada à cultura do rádio. É uma coisa única, rádio e futebol. Eu entendo que a importância do rádio é maior do que a TV para o futebol. O rádio esportivo teve uma grande participação, diria que fundamental, na massificação, na popularização do futebol, a partir aí dos anos 30, principalmente anos 40, e depois a consolidação dos anos 50 e 60, principalmente a partir dos anos 50, com o grande time do Santos, do Pelé, no final dessa década, e aí a consolidação de toda a glória, do período de glória do futebol brasileiro, dos anos 60, década de 70, para a transformação no esporte de massa absolutamente popular que é hoje.
O futebol é interessante porque ele ocupa uma hora que a gente chama meio morta no rádio, que é à noite, quarta-feira à noite, né? O sábado e domingo à tarde. O rádio passa por uma crise ali durante uns 5 anos, tem que se reinventar. E é nesse momento que na Rádio Bandeirantes surge a cadeia verde e amarela, que era a ideia lá em 56, começou com jogos da seleção brasileira, amistosos, que ninguém cobriu e por isso a Bandeirantes se destacou. Então foi um projeto audacioso, né? Que teve lá o Edson Leite encabeçando o planejamento junto com o Pedro Luiz. A expectativa é nervosa. Gostaria de saber como se sente Pelé neste momento. Atenção, foi pra bola, bateu, mil gols de Pelé em Maracanã. 1000 gols de Pelé em Maracanã. E o Pedro Luiz Paulello era considerado tão perfeito, o grande elogio ao Zé Silvério. Essa frase é de alguém, que os mais perfeitos tecnicamente na história foram Pedro Luiz e Zé Silvério, tão precisos que seriam os únicos com condições de narrar jogo de xadrez. Ele é muito criativo, muito preciso e muito cativante, assim podemos dizer, né? Na hora do gol, na emoção, ele é um dos melhores. O Robinho roubou, tentou de longe, que golaço! Ei, que golaço! Do Palmeiras! Então, anos 80 eu cresci ouvindo o Fiore Giliotti, toda aquela poesia, né, do balão subindo e descendo, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Palmeiras bola, leva César Sampaio, arrancando, vai no peito, na raça, na velocidade, brigando, escapou, pode fazer o gol, passou pelo goleiro, vai fazer o gol, chutou, é fogo, é gol! E ele, de fato, impressiona tanto pela linguagem que ele utiliza, quanto pela dicção que ele tinha. Era assim, perfeita. Se eu tivesse que escolher uma dicção perfeita, eu falo, meu, que dicção maravilhosa. E é importantíssimo para o rádio, claro. Eu escolheria do Osmar Santos. Assim. Autorizado para a cobrança da infração, Barreira ficando dentro da grande área. 33, 1-0 Escócia. Capricha, garoto, que o placar não é nosso. Ainda foi pro pedaço. Zico, mão na cintura, ripa na Filipa, timba na gorduchinha. E que gol! Brasil! Santos com uma emoção, assim, acho que imbatível até hoje, tanto no ritmo da narração, que outros conseguem fazer até próximo do que ele fazia, até os irmãos dele, né, Oscar Ulisses, Odinei Edson, o Ulisses Costa, todos lembram um pouquinho Osmar Santos, mas não tem aquela criatividade que Osmar Santos tinha. Eram caras de um nível altíssimo, né? Altíssimo, altíssimo. Agora, João, uma coisa tem que ser dita, viu? Com todo respeito a esses gênios dos anos 50, 60 e 70 Edson Leite. O Edson Placar na Suécia. O negócio é o seguinte, ó. Eles não tinham concorrência desleal, entre aspas, da televisão. Esses gênios, claro, que eu citei, Fiore, o rádio afundou também por isso. Porque né? Antigamente, você para ver um Corinthians e Santos, um Palmeiras e São Paulo, um Fla-Flu, você tinha duas opções. Ou uma Copa do Mundo. Ou você ia no campo, ou você ouvia pelo rádio. Exatamente. Como no campo ontem e hoje, sempre teremos 0,1% lá no campo das pessoas que querem saber como é que vai ser tal jogo, o resto até no rádio. Agora hoje não, hoje você tem a concorrência desleal da televisão. O rádio tem muito a ver com a construção dos grandes ídolos do nosso futebol, a poesia dos narradores, a pintura que eles desenhavam em alguns lances que as pessoas não podiam ver. Isso foi mudando talvez com o tempo, com o advento da televisão, primeiro com os videotapes, depois com as gravações ao vivo, com as transmissões ao vivo, melhor dizendo, que as pessoas puderam comparar o que era falado no rádio com o que eles viam na televisão, o que a gente via na televisão. E aí talvez teve um impacto na mudança do estilo de narração. Veja, o cara quer saber da narração. Se você fica com muita palhaçada na hora do jogo, o cara muda de rádio. Né? Os tratar de uma coisa muito passional, muito passional. Então o cara está preocupado em ver a fidelidade
Hoje você tem a televisão e o que você precisa fazer? Narrar com muita fidelidade que a TV está mostrando ali. É perigo, rapaz. Gerardo vai pra cobrança. A toma de distância. Arrumou, bateu, Rogério! Grande defesa de Rogério! O futuro para as narrações esportivas, eu acho que não é muita coisa diferente de hoje, não. O diferencial é você estar presente. Quem está presente no estádio traz um perfil diferente, uma transmissão diferente para o seu ouvinte. E a interatividade, ela cada vez vai ser maior, né? Agora, é preciso, pelo menos, enfatizar o conteúdo, né? Não personalizar na figura do narrador. Eu acho que o que tem mudado... A gente tem bons narradores hoje, mas tem mudado... Não sei se vai surgir um novo Galvão Bueno, um novo Osmar Santos, José Silvério, no sentido de que o Osmar Santos, por exemplo, fez parte diretamente da campanha pelas diretas. Vamos concentrar e vamos cantar para finalizar a maior concentração da história do país, da América Latina. Parabéns, São Paulo! Vamos todos cantar o hino nacional brasileiro. E hoje em dia, eu considero o nosso meio um pouco distante dessa realidade. Eu acho que as pessoas procuram não se envolver, não se comprometer. E também não há mais aquela idolatria. É muito raro, eu não sei se alguém hoje liga a televisão para assistir um jogo com, assim, eu quero ver com esse narrador. Até porque os direitos dos jogos, eles estão muito definidos. É quase impossível você encontrar um jogo que esteja passando, né? O rádio ainda tem mais essa peculiaridade. Mas para narrador em geral, assim, você mudar a estação porque eu quero ouvir com aquele narrador. Eu vejo muito jovem talento nessa área do esporte. Mais uma vez, talvez herdando, né, da questão do ouvinte ou da família, enfim, já um gosto por essa atividade, né? Então eu acho que mesmo tendo uma reciclagem muito grande, tendo às vezes, né, a dispensa de grandes nomes do rádio, isso para nós que gostamos é muito ruim ver, né, essa questão, mas mesmo assim a qualidade e a renovação dão conta. Eu não vejo uma crise, assim, até acho que há profissionais muito bons e talvez muito mais do que possam ser acolhidos pelas emissoras. Eu acho que o rádio passou por várias transformações, ele sempre foi muito tradicional, veio a TV, ele teve que mudar um pouco, agora surgiu a internet, ele se adapta mais um pouco novamente, isso em relação à tecnologia. Então eu acho super adaptável também a questão da inserção da mulher. Se ele começou só com homens, por que não entrar uma mulher ou outra? Aliás, a gente vê, apesar de poucas, a gente vê. A gente vê uma Ana Thaís, a gente via uma Maíra Siqueira, a gente tem algumas repórteres de rádio que estão fazendo futebol e eu acho que isso pode ser uma crescente. Assim como o rádio conseguiu se adaptar às mudanças tecnológicas, eu acho que ele consegue se adaptar também a essa exigência do mercado, que é de ter mulheres atuando no futebol. Eu acho que ela não adianta querer inventar muito, não. Vamos mudar o jeito de narrar futebol de uma outra maneira. Eu acho que não vai ter muito disso, não. O futuro vai ser sempre com essa linguagem cada vez mais moderna, mas não fugindo dessa coisa tradicional da narração. Cara, a narração em rádio, pra mim, é contar uma história com muita emoção e levar a realidade do jogo pra quem tá te ouvindo. Se eu tivesse que narrar, então eu colocaria isso, uma final de Copa do Mundo, do Brasil ganhando, mas eu não vou jogar pro Hexa, mas eu vou jogar pro primeiro título de Copa do Mundo da seleção brasileira feminina. Vamos lá, minutos finais do segundo tempo. Olha a Marta disparando pela lateral, cortou a primeira da zaga, entrou na área, invadiu, limpou a segunda, bateu direto no cantinho, é gol! Gol! Do Brasil! Ela, a rainha do futebol, 6 vezes a melhor do mundo, Marta Vieira Silva coloca no fundo da rede.